Você provavelmente não sabia, mas o dinheiro que você guarda todos os meses no banco ou embaixo do colchão está perdendo valor mês após mês, dia após dia. Eu quero mostrar para você nesse vídeo como o dinheiro está te tornando mais pobre. Apesar de você pensar o contrário, quanto mais dinheiro você tem na economia, mais pobre você fica. E eu vou esclarecer essa história para você nesse vídeo. Você vai entender também que aquela história do rico mais rico, pobre mais pobre acontece também por causa desse tipo de problema que eu vou apresentar para você nesse vídeo. Meu nome é Matheus Monteiro, esse é o canal Cristão Investidor. Nós falamos sobre investimentos, finanças, tudo à luz da palavra de Deus. Já considera dar o like, compartilhar o vídeo e ativar também as notificações através da sua inscrição, porque você vai receber conteúdo de qualidade financeiro e bíblico, tudo com a maior qualidade possível e sempre com a base da palavra de Deus, que é o mais importante. Primeiramente, nenhum tipo de papel valia muita coisa desde sempre. Por que o seu dinheiro hoje vale alguma coisa? Porque ele tem algum lastro por detrás. E antes, essa era realmente a realidade. Então, só para você entender, vamos supor que você tivesse $1.000, essa mesma quantidade de dinheiro em dólar representava a quantidade de ouro que você tinha como garantia. Então, esse metal precioso, ele funcionava como um lastro real daquele dinheiro, daquele papel que você tinha no seu dia a dia para utilizá-lo. Então, você dava $1, a pessoa se tornava dona desse $1 em ouro que você deu para ela. Em 1971, o presidente Nixon, ele retira o dólar no padrão ouro. Então, a partir de agora, o dólar, ele era uma moeda fiduciária e ele não tinha lastro em absolutamente nada. E o que acontece dali para frente é o seguinte, os países, né, e aqui nessa história, principalmente os Estados Unidos, começam a imprimir dinheiro dizendo que aquilo tinha valor e realmente você consegue acessar algum tipo de bem, comprar alguma coisa com um dinheiro físico ou algo que esteja ali na sua conta bancária. Mas muito provavelmente você deve saber que se as principais pessoas mais ricas do mundo, se eu não me engano, era até a 6ª pessoa mais rica do mundo, se ela chegar no banco e pedir para sacar todo o seu dinheiro em nota, isso nem existe. A pessoa não tem como sacar tudo isso e, na verdade, não tem a mesma quantidade de ouro baseada no tanto de que economicamente nós temos de dinheiro físico ou de dinheiro na sua conta bancária. Em outras palavras, se todo mundo quiser sacar o seu dinheiro da sua conta bancária, você não consegue e muito pior do que isso, você não tem um ouro por detrás daquilo, é só algo que te disseram que tem valor. E eu lembro de uma aula de história que o meu professor ele disse, por que o dinheiro vale alguma coisa hoje? Porque as pessoas devem. Se não houvesse dívida, o dinheiro não valeria absolutamente nada. Por que você troca uma cadeira que você faz por R$250, por exemplo? Não faria sentido, porque aquele dinheiro não vale nada. Mas como você tem poder de pagamento de outra coisa que você também deve, aquele dinheiro acaba valendo alguma coisa. Só que é exatamente por essa impressão de dinheiro sem nenhum tipo de ordem ou regulação que faz com que os recursos financeiros que você tem acesso valham cada vez menos lá na frente. Só para você entender, se você pegar em 1971 e tivesse guardado uma nota de $100 debaixo do colchão, essa mesma nota não vale praticamente nada hoje. E naquela época você comprava uma série de coisas. Só para ficar um pouco mais didático, você precisa entender o poder e a diferença de investir o seu dinheiro e guardar dinheiro. A pessoa que guardou esses $100 embaixo do colchão teria perdido 85% do valor desse dinheiro. Então é como se ela tivesse $15 apenas embaixo do colchão. Enquanto a pessoa que investiu esse dinheiro no S&P 500, com uma rentabilidade média do S&P de 10,9% ao ano, teria hoje $18.400. Ou seja, multiplicado esse valor em muitas vezes. Então, quem guardou perdeu 85% do valor do dinheiro, quem investiu ganhou múltiplas vezes mais. Então o que você precisa entender até agora é que não é para você guardar o seu dinheiro, você precisa investir o seu dinheiro. Não necessariamente no mercado financeiro, você precisa multiplicar os recursos que chegam até você. Se você quiser aprender como investir da maneira correta, de acordo com o seu perfil, personalizado e baseado nos seus objetivos, você pode entrar em contato comigo no meu Instagram, onde a gente pode agendar uma reunião e eu, como assessor de investimentos, posso te auxiliar a investir aqui no Brasil, fora daqui, proteger a sua família, os seus negócios e alavancar o seu patrimônio. Então entre em contato comigo e aí você vai poder multiplicar o seu dinheiro da maneira correta. A pergunta que fica é como você protege o seu patrimônio dessa situação. O governo não vai simplesmente parar de imprimir dinheiro. Se a gente pegar a quantidade de dinheiro que tinha sido impresso na nossa economia desde a pandemia até agora, a gente vai perceber que esse volume financeiro praticamente dobrou. Os R$1.500 que você ganhava há 5 anos atrás, eles não são basicamente nada hoje em dia. Você precisa começar a acumular ativos, comprar imóveis, empreender, investir o seu dinheiro no mercado financeiro para que o seu recurso ele não fique guardado, mas ele esteja bem investido e você multiplique aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Eu sou uma pessoa muito apaixonada e quando eu amo alguma coisa, eu amo de verdade. Então, quando eu comecei a me envolver com o mercado financeiro, eu me apaixonei. Eu falei, cara, que mecanismo, que estrutura poderosa para multiplicar o dinheiro. Num primeiro momento, o mercado financeiro para mim, ele brilhou os olhos e era como se ele fosse a única fonte de renda
que eu deveria ter na minha vida. Então eu não pensava em imóveis, não pensava em outros negócios, eu não pensava em absolutamente nada. Conforme o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai se conectando com pessoas que são mais experientes, que tiveram sucesso em outras áreas. E você sabe que o mercado financeiro, ele não é a única fonte de renda e de receita para a minha vida e para a sua. O mercado financeiro, ele é a principal ferramenta para você receber renda passiva. Sim, com certeza. Mas para nós que estamos construindo patrimônio, é extremamente interessante você estar aberto às possibilidades. Talvez você está ali investindo o seu dinheiro para receber 1% ao mês, sendo que se você abrir um negócio, investir no imóvel, fazer alguma outra coisa, você vai receber 10, 20, 30, 50% de rentabilidade num momento onde você está esperando imobilizar seu dinheiro para ganhar 1% ao mês. Não é interessante, às vezes, você travar o seu dinheiro, sendo que você poderia multiplicá-lo de uma outra forma. Ah, Matheus, eu vou ser CLT para sempre, eu quero que o mercado financeiro daqui 30 anos seja a minha aposentadoria. Beleza, contribui de olho fechado ali para uma previdência, faz uma carteira de investimentos diversificada, aporta todos os meses, lá na frente você vai ter isso. Agora, a multiplicação do dinheiro, ele vem através do empreendedorismo, de você investir em negócios, em imóveis, onde você achar que é uma oportunidade que Deus te direcionar para isso. Uma coisa que, por exemplo, nós temos aqui no Brasil de até muitas vezes idolatria, falando, nossa, minha casa é o melhor ativo que eu posso construir. Às vezes não. A sua casa, talvez você esteja pagando juros absurdos para o banco, você tenha que reformá-la de tempos em tempos e também retira dinheiro de você. Nem sempre aquilo que você tem é realmente um ativo de verdade. Imagina um agricultor guardando as suas sementes ao invés de plantar. Depois de anos, ele vai lá buscar essas sementes para jogá-las na terra, regar para que elas deem fruto. Sabe o que aconteceu com elas? Elas apodreceram. É a mesma coisa. Você precisa plantar as suas sementes agora, abrir o seu leque de opções nesse momento para que você ganhe do tempo e cada vez mais cedo você prospere. É interessante demais a gente lutar para quebrar esse ciclo onde a inflação, onde essa impressão de dinheiro acabe com o seu poder aquisitivo no longo prazo. E como você sai disso? Primeiramente, às vezes existe um momento da sua vida que você está semeando ou aprendendo. Então, talvez você queira já ter algum tipo de benefício ou colheita do que você plantou, mas não necessariamente você consiga ter esse resultado no D0, ou seja, agora você vai precisar aprender algumas coisas primeiro para depois lá na frente colher os frutos. Então, às vezes o que você precisa é fazer um estágio em algum lugar, precisa se abrir às oportunidades de aprender com quem é mais velho e não necessariamente já ter um recurso financeiro muito elevado. O melhor caminho muitas vezes é semear agora para colher lá na frente. E como a Bíblia já nos ensina, há tempo para todas as coisas. Às vezes você está se comparando com alguma pessoa que já deu certo, está no patamar que você gostaria e na verdade você precisa entender que você vai trilhar o seu próprio caminho e as coisas vão acontecer conforme Deus quiser e você for se sujeitando a esse processo. Fique em paz, seu tempo vai vir, as coisas vão acontecer, mas é extremamente importante você seguir um processo, saber os tempos e também não se acomodar com a sua atual condição. Esses dias atrás, conversando com um casal de amigos que está prestes a casar, a gente estava falando sobre negócios, sobre trabalhar e tudo mais. Eu sei que os meus avós, devido a uma situação difícil, onde às vezes precisava trabalhar muito para ter o seu sustento e alimentar os seus filhos, acordava 4h30, 5 horas da manhã, voltava para casa 10 horas da noite e estava tudo bem, era o jeito deles de trabalhar. E o problema das pessoas hoje em dia é que a vida às vezes se tornou um pouco confortável. Então a gente pega uma nova geração aí de 25 anos para baixo, eles já tem celular porque os pais dão, iPad, tecnologia os servindo a todo momento, comida ninguém precisa plantar para colher, tem no mercado. Então é uma facilidade muito grande. Isso muitas vezes faz se cumprir aquela frase que diz que tempos difíceis formam homens fortes formam tempos fáceis formam pessoas fracas formam tempos difíceis. E aí o ciclo se inicia novamente. Às vezes a gente está vivendo nesse tempo fácil, onde os 2, 3, 5 mil reais de salário que você recebe hoje já está tudo bem. Só que esse é o projeto de Deus para sua vida. Quanto você está deixando de abençoar as pessoas da sua família, você mesmo, a sua casa e as pessoas ao seu redor. E às vezes essa comodidade vai fazer com que você sofra perdas lá na frente. Então não é porque a sua vida hoje está tudo certo ou tudo redondinho que você precisa se acomodar. Porque lembra no CLT, quando você acordava às vezes 6h30, pegava um ônibus para chegar 8 horas no seu trabalho e aí trabalhar até às 6 horas da tarde e às vezes sem um almoço decente, para chegar em casa 1 hora depois de sair do trabalho, 7 e pouco, às vezes ia para a faculdade, chegava em casa 11 horas da noite. E agora você conseguiu sair do seu trabalho, está empreendendo e tudo mais. E ao invés de você dar o mesmo gás, a linha de você ser escravo do seu trabalho e do dinheiro, ela é muito tênue. Mas o que eu quero te incentivar aqui é, quando você trabalhava para os outros, você dava o seu sangue, você dava o seu melhor. E agora que você está trabalhando para você mesmo, às vezes você não dá 150%, porque agora o dinheiro é para você. Então o que eu quero te incentivar nesse vídeo, e para sair desse ciclo de pobreza, de dificuldade, da economia global trabalhando contra você, o sistema te oprimindo, eu quero te dizer, trabalhe mais do que o necessário, trabalhe mais do que o seu sustento
sustento ali, vou empatar no final do mês, tá tudo certo. Se eu não tiver nenhuma dívida, para mim tá tudo bem. Hoje eu estou aqui no sábado à noite, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós estamos aqui produzindo conteúdo porque eu creio que isso aqui é uma fonte de renda futura, uma fonte de negócios futuros e vai me abrir outras portas. Então eu estou me sacrificando o presente para que lá no futuro eu colha novos resultados e não apenas o que eu já estou plantando das 8 às 6 de segunda a sexta. E já que você ouviu a minha história aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal porque é importante e me ajuda a ter também aqui do nosso YouTube uma fonte de renda futura para abençoar as pessoas ao meu redor e também cada um de vocês com esses conteúdos que eu tenho trazido com a maior excelência possível. Deus abençoe e até o próximo vídeo.